Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para podermos aprender um pouquinho sobre função. No caso, função afim, que diferentemente de uma função qualquer, a função afim está relacionando dois conjuntos de números reais. Então, nós podemos então começar dizendo logo que a função vai ser entre um conjunto A qualquer e um conjunto B qualquer. É uma relação de A para B. Por isso que a gente diz função de A para B. Tá? E nós podemos demonstrar isso na forma de diagrama, tá? Relacionando aqui um diagrama, uma representação de um conjunto A qualquer de números reais. Nós vamos chamar aqui, esse número aqui, um número qualquer x. Tá? Isso aqui seria o nosso conjunto A. E aqui o nosso conjunto B, com números y, todos eles números reais também. A relação, ou seja, o que é que tem a ver esse número com esse daqui, ele vai ser determinado por aquilo que nós chamamos de função. Tá? E isso aqui vai ter uma lei, vai ter uma equação que vai demonstrar essa relação daqui para lá, que vai ligar os elementos desse conjunto com os elementos desse conjunto. Essa relação tem a conformidade da seguinte maneira: ela vai ter um determinado número que, multiplicado pelo valor do conjunto que está aqui, somado com um número fixo, tá? Vai determinar qual que é o resultado dessa conta. Por isso que nós chamamos f de x igual a x mais b. Isso que é o que nós vamos ter aqui, então, definido originariamente como sendo uma função afim. Ok? Muito bem. Só que dentro dessas letrinhas aqui, que na verdade estão representando valores, estão representando números, tá? Nós vamos ter algumas características que nós vamos dar uma analisada aqui agora com vocês, ok? Então, vamos partir daqui, do f de x igual a x mais b. Vou escrever aqui em cima, f de x igual a x mais b. Esse b aqui está em azul, pode ser que não esteja aparecendo aí na sua tela em azul, mas está em azul, tá? Só para a gente chamar a atenção aí de que nós vamos analisar essas letras aí, ok? O f de x, tá? Prioritariamente, na sequência dos estudos de função afim, tá? Nós vamos passar a chamar ele de y, porque na verdade é o resultado da nossa conta, tá, ok? Então nós podemos dizer que f de x é y, ou y é igual a x mais b. Agora você não vai entender isso, mas na sequência dos estudos, quando a gente estiver fazendo os exercícios, quando a gente for fazer os gráficos e tudo mais, você vai começar a entender que f de x e y é a mesma coisa, ok? Vamos então agora tentar descobrir qual o significado, o que é que tem, quais as características desse a e desse b aí na nossa função afim. O a, numa função afim, ele tem que ter um valor, ok? Ele precisa ter um determinado valor, senão deixa de ser uma função afim, ok? Então, vamos dizer logo que o a tem que ser diferente de zero. Quando o a for diferente de zero, então nós chamamos isso aqui de função polinomial de primeiro grau. Quando a for diferente de zero aqui,
e ele tem que ser diferente de zero, então nós chamamos isso aqui de função polinomial de primeiro grau. Pode ocorrer do A ser igual a zero? Pode. Ok? Então, se o A for igual a zero, olha só, A vezes X, sempre que eu tenho uma letra e um número e não tiver um sinal entre eles, o que nós temos é uma multiplicação de dois valores, tá? O A está representando um valor qualquer. Vamos dizer agora que é zero, tá? Zero vezes qualquer coisa vai dar zero, tá certo? Então o que vai acontecer? O resultado da nossa conta vai dar sempre o valor de B. Então, se o A for igual a zero, se A for igual a zero, o que nós vamos ter é uma função constante. Com A diferente de zero, ou seja, valendo menos 2, menos 3, menos 5, menos 80, menos 20, menos 85, menos 35, mais 40, mais 30, mais 25, qualquer valor que seja, raiz quadrada de 2, qualquer número real, tá? Aqui o A pode ser qualquer número real, tá? Quando ele não for, quando ele tiver qualquer outro valor diferente de zero, então nós vamos ter o que nós chamamos de função polinomial de primeiro grau, ou mais comumente chamada de função de primeiro grau. Se o A for igual a zero, nós não temos uma função polinomial. O que nós vamos ter é uma função constante apenas. Tá? Qualquer que seja o valor de x que eu determinar, o resultado sempre vai dar o mesmo, B. Ok? Graficamente, para esse caso de A igual a zero, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A cheio de valores aqui. Tá? E aqui no conjunto B tem um monte de valores também. Só que o que acontece? Se o A for igual a zero, para qualquer valor de x, todos os resultados vão ser o valor de B. Ou seja, a minha função sempre vai estar convergindo para o valor, um único valor do meu outro conjunto de números reais. Ok? É isso que nós chamamos de função constante. Isso em termos de diagrama. Tá? Em termos de gráfico, depois a gente vai demonstrar numa outra situação. Então, já sabemos a situação do A para a nossa função do primeiro grau. Vamos ver agora a situação do valor de B. Muito bem, temos então a situação de A. Vamos agora verificar a situação de B. Vou apagar essa parte da representação. E vamos pôr isso aqui para cá, ok? Para a gente não se perder no conjunto todo da nossa apresentação. Então, f de x igual a x mais b. Então, nós havíamos dito que que no caso a função é para A diferente de zero, o que nós temos é uma função polinomial de primeiro grau. Para A igual a zero, função constante. Importante. Por que função do primeiro grau? Por quê? Aqui, ó, o expoente do x é o número 1. Não aparece, a gente não escreve, sempre que tem o 1 como expoente ou 1 como numeral aqui na frente do x, a gente não escreve, não tem necessidade, tá? Então, o expoente é 1. Expoente 1, primeiro grau. Ok? Muito bem. Já resolvemos qual é a situação dele. O x. O que é o x? Nós vamos chamar o x de minha variável
independente. Variável independente, ou seja, não dependo de nada para determinar qual é o valor de x. Eu tenho um conjunto A, lembra aquele conjunto A que nós havíamos desenhado aqui, aliás aqui, né? Qualquer valor que eu pegar daqui é que vai determinar o resultado da minha conta lá na frente. Por isso que a gente chama o x de variável independente, ok? E o resultado, é lógico, é dependente do valor de x. Por isso que y é uma variável dependente. Mas vamos nos ater à questão da variável independente aqui. Bom, já descobrimos a questão do x. E o b? Bom, o b pode ser qualquer número real. O b pode ser qualquer número real. Então o b pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Porém, nós vamos ter um probleminha. Se b for igual a zero, então nós vamos chamar a minha função de função linear. Ok? Se b for igual a zero, o que acontece? Se b for igual a zero, então nós vamos ter que f de x é igual a ax. Então, sempre que você encontrar uma função em que só tem um número real do lado do x, do lado da variável independente, isso daqui nós vamos chamar de função linear. Caso contrário, volta a ser uma função polinomial de primeiro grau.